Fala, Dev. Tô seguindo aqui com a configuração de ambiente. Eu vou fazer a instalação agora do Node.js, tanto no ambiente Windows quanto no ambiente Ubuntu. O Node.js é uma plataforma, uma runtime de JavaScript que permite você desenvolver aplicações que vão rodar em back-end, até mesmo auxilia no desenvolvimento de aplicações front-end. Apesar das aplicações front-end rodarem no navegador Chrome, o Node.js ele tem um papel fundamental no desenvolvimento dessas ferramentas, tá? E por que eu vou instalar ele no Windows, né, no meu ambiente Windows? Eu instalo ele também no meu ambiente Windows porque eu acabo utilizando React Native no Windows. Quando eu falo de desenvolvimento mobile, eu acabo utilizando o ambiente Windows e não o ambiente do Ubuntu. O Ubuntu eu utilizo mais para o desenvolvimento web, front-end e back-end. Então, eu vou fazer a instalação nos dois aqui e você vai ver que não é muito difícil, tá? Outro motivo de eu instalar no Windows, além do mobile, é que se eu quiser usar o Gemini CLI, eu preciso ter o Node.js como dependência aqui, tá? E a mesma coisa vale para o Ubuntu. Se eu preciso usar o Gemini no Ubuntu, eu também preciso do Node instalado. Acaba que o Node ele se tornou uma dependência de muitos outros aplicativos e ferramentas de desenvolvimento. Então vamos começar aqui. Não é muito difícil. A gente tem o Winget também para o Node.js. Winget Node.js. E só do Ubuntu que eu gosto de complicar um pouquinho mais, né? Como eu já utilizo o Ubuntu há um bom tempo, e já vim lá de trás esse costume de instalar uma outra ferramenta para utilizar o Node.js no Ubuntu. Então no Windows eu dou um winget install e pego uma versão LTS, está faltando um LTS aqui da vida, né? Se eu não me engano é só colocar ponto .lts, mas eu vou confirmar. Ponto .lts. Isso. Então deixa eu colocar aqui LTS. LTS e vou pressionar Enter. Então ele vai baixar aqui o instalador do Node na versão 24. Essa é uma versão LTS. Eu vou confirmar a instalação. Enquanto ele instala, eu já vou partir para a instalação do Ubuntu. O Ubuntu eu utilizo uma outra ferramenta. Eu não uso o apt. Eu geralmente uso o NVM. NVM. Então eu pego o NVM aqui. O que é o NVM? Ele é um gerenciador de Node. Ele consegue instalar mais de uma versão de Node no seu Ubuntu, tá? E sendo bem sincero, será que você precisa disso, né? Eu acho que aí cabe você avaliar e tomar a decisão se você precisa disso. Muitas vezes a gente acaba ficando só nas versões LTS do Node, né? Eu acabei utilizando essa ferramenta porque no outro ambiente a gente acabou testando, né, as diferenças de versões Node, até fazendo uma migração para uma nova versão LTS, né? Então acabou que essa ferramenta ela foi muito útil para a gente estar testando as novidades na época que estava lançando novas funcionalidades para o Node para ver para onde que ele estava caminhando. Então eu abri aqui o NVM, que é essa página aqui, tá? Esse GitHub, NVM github.com/nvm tracinho sh barra nvm de novo. E eu venho aqui no guia de instalação e update. E aí eu copio um desses comandos, se eu não me engano, o Ubuntu de novo do WSL, eu acho que ele já tem o crew, tá? Então eu vou copiar aqui e vou colar lá no terminal. Vou pressionar Enter e ele está baixando aqui o nosso Node, o nosso NVM, perdão, tá? Parece que ele está demorando um bom bocado aqui. Aqui ele já foi instalado. Vou verificar se ele está rodando bonitinho. Beleza, então o Node aqui está instalado. Rodando bonitinho, o NPM já vem junto também.
que é o cara que vai baixar as nossas ferramentas, tá? O npm é o gerenciador de pacotes do Node. Então, opa, npm não. Tem coisa errada aqui. Ah, tá bom, já eu explico como que resolve isso daqui. Para executar scripts do PowerShell, você precisa alterar uma política de segurança. Isso aqui é muito fácil, dá para você copiar e colar isso daqui e pegar no Google o código para trocar essas políticas de segurança. Enquanto ele tá parado aqui, eu vou pausar e ver o que está acontecendo aqui no Ubuntu, porque que ele está demorando tanto. Então, demorou um pouco aqui, eu consegui resolver com uma VPN aqui, então ele acabou de baixar o NVM. Vou abrir e fechar aqui para recarregar o terminal e vou verificar se o NVM está instalado. Bom, com o NVM instalado, agora eu vou instalar uma versão do Node LTS. Então, NVM install -LTS, ele vai pegar, acho que a versão 24. Ele pegou uma versão 24, a mesma provavelmente do Windows, e vai instalar ela. Deixa eu ver se ele já puxa, provavelmente não. Bom, tá aqui. Então já tem a versão aqui, tá? E aqui eu não tenho problema com o npm-version. Bom, o que está acontecendo no Windows? O Windows ele tem algumas políticas de execuções aqui de scripts, tá? E tem regras para executar esses scripts. Então, no caso aqui, por padrão, o Windows ele bloqueia isso. Então, se você começar a desenvolver com Python e rodar outras dependências, você vai ter esse problema com Node também, tá? E como é que resolve isso daqui? Eu fui no Google e digitei Execution Policy. Isso, Execution Policy, tá? E aqui eles explicam melhor como é que funciona isso daqui, mas basicamente você tem essas políticas de execução aqui, tá? Se você quer rodar tudo sem restrição nenhuma, tem um bypass. Eu tenho o costume de usar a OneRestricted, que é muito parecida com a bypass, só que ele ainda ele dá uns prompts de aviso dos scripts que estão rodando na minha máquina, tá? Então eu vou configurar esse OneRestricted. Aqui embaixo eu achei um exemplo de código que eu posso executar, que seria esse daqui, ó. Set Execution Policy, que é para configurar. Ele está passando aqui qual que é a política de execução e para qual usuário que ele vai fazer isso. Então eu copio isso daqui, vou colar no terminal e eu vou editar esse removed signage aqui por OneRestricted. OneRestricted. Acho que assim. Vou confirmar aqui em cima. Unrestricted. Unrestricted. Então é isso aqui. E agora eu vou pressionar Enter. E vou executar o npm version. Então, beleza. É isso. Tá funcionando bonitinho o nosso npm no Windows e no Ubuntu, Node também. Tudo bonitinho configurado. Até mais.